Salve, salve pessoas da internet, tudo bom com vocês? Eu não cumpri, infelizmente, aí com o prometido de ter vídeo toda semana, né? Depois lá dos primeiros que eu voltei a postar. Mas por conta de alguns problemas e tal, a agenda não tava batendo, mas agora sim. Eu queria, por exemplo, ter trazido esse vídeo aqui antes do Halloween aí, mas o que importa é que eu estou trazendo ainda na semana do Halloween e vamos falar sobre A Maldição da Residência Hill, a série de terror da Netflix, que agora está dando aí o que falar, beleza? Então, bora lá. Antes de mais nada, roda a engrenagem! É isso aí, como eu disse, então hoje vamos falar sobre A Maldição da Residência Hill, uma série de terror da Netflix, aí em comemoração, né, à semana do Halloween. E, bom, pra gente começar a falar, é importante dizer que este vídeo não tem spoilers, tá? Eu vou tentar trazer aqui pra vocês uma análise, um review, né, um engrenando aqui pra vocês, sem spoilers dessa vez, pra não estragar a experiência de ninguém que ainda não assistiu a série, que quer assistir. E eu acho que todo mundo que gosta aí de séries de terror tem que assistir essa série. Já tô me antecipando aí, né, falando bem da série. Mas é bom pra gente deixar explicado aqui que não vai ter spoiler, então pode ficar sossegado, eu vou dar minha opinião e tentar te convencer a assistir essa série da Netflix, beleza? It's that house. You don't have to worry now, sweetie. That really bad dream? Of course I'd wake you. Então vamos lá. Essa série da Netflix estreou em 12 de outubro agora de 2018. É uma série de 10 episódios e ela foi aí criada por Mike Flanagan, que também dirigiu todos os episódios da série. Bom, e sobre o que se trata A Maldição da Residência Hill? Como eu disse, é uma série de terror. Ela é vendida como uma série de terror, mas na minha opinião ela foge um pouco disso porque ela aborda o terror de uma outra maneira. Ela tem na série muito mais elementos de drama do que o terror. O terror ele tá ali, ela não deixa de ser uma série de terror. Ela é uma série que te dá susto, que vai te deixar com medo em alguns momentos, mas ela foge um pouco desse tradicional. Porque se fosse uma série de terror comum aí, né, como tantas outras que a gente vê por aí, seria só mais uma série. Mas o que fez ela se destacar, na minha opinião, é justamente isso. Ela é uma série de terror com elementos de drama muito forte. A série em si, ela se concentra na história da família Crane, que é uma família que se muda para essa casa, né, uma residência aí antiga e tal, não sei o que. E lá ela ela descobre que essa casa, que a mansão aí, é assombrada, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem a série se passando em dois momentos. A gente vai ter o passado, que é quando a família chegou na casa e ela começa a descobrir as assombrações e tudo mais. Então você vai ver as crianças ali, né? Você vai ver os filhos na infância, né? O casal mais jovem e tudo mais. E depois você vai ter também o futuro, que você vai ver as consequências disso, que é quando você vai ver no passado. E você vai ver como eles estão lidando. E a série, então, ela vai se focar nesses dois momentos temporais, passado e futuro. Então, como eu disse, a gente vai acompanhar ao longo da história a família Crane. E é uma família que logo no início você percebe que é uma família que tem muitos problemas, ela é quebrada, digamos assim. Existe um mistério que acontece lá logo no início, né, que vai percorrer a série inteira. Esse mistério você vai conseguir desvendar somente lá pro final, né? E ao longo do tempo você vai vendo como que cada personagem ali lida com essas consequências do passado. E o interessante, como eu disse pra vocês, é que os elementos de terror eles estão presentes ali na série, mas ela trata muito mais dos monstros interiores, sabe? Do terror quase que psicológico ali. A série ela vai abordar vários assuntos, relacionados à família, assuntos familiares. E ela vai trazendo pra você, ela vai mostrando ali, desenvolvendo muito bem cada personagem ao longo da série, mostrando quais são esses monstros, quais são os terrores, né, dessas pessoas. Então você vai ter um dos irmãos que é viciado, o outro que lida com problemas
que é o irmão mais cético ali da família, que ele não acredita muito e ao mesmo tempo ele lida com outros problemas dentro da própria casa, como divórcio e outras coisas. Você vai ter outras personagens, como por exemplo a Teal, que ela lida com a questão do relacionamento da intimidade. Ela não gosta de ser... Ela não toca em outras pessoas, e isso é explicado ao longo da série também, que eu acho magnífico aí quando eu descobri toda essa construção dessa personagem. Enfim, todos os personagens eles vão ser muito bem desenvolvidos ao longo da trama, trazendo ali pontos que conectam ele com o passado, né, as consequências que as coisas que ele sentiram no passado, como afetou no futuro, e também vai tratar o lado de que todo mundo tem um monstro interior que fica assombrando eles ao longo da vida. A série, ela é interessante nisso, ela tem os elementos de terror, ela tem cenas ali assim de arrepiar, ela faz você tomar muitos sustos ao longo da série, mas ela tem essa delicadeza de desenvolver cada personagem, tratar cada personagem ali. É interessante que ela vai desenvolver cada episódio no começo, vai tratando de um personagem, então você vai vendo o desenvolvimento de cada um deles ao longo da trama, e como esses monstros interiores deles ali afetam, né, a vida deles, o relacionamento entre eles ali. Por isso que, como eu disse no início, é uma série de terror, mas ela tem muito mais elementos de drama. Mas não que isso é um demérito da série. Ela é interessante justamente por isso, porque ela trata o terror ali meio que quase em segundo plano. Você no começo eu particularmente, você tem mais medo dos monstros, você vai acostumando ao longo da série como os personagens fizeram ao longo da vida, de se acostumar, não é bem se acostumar, mas eles se adequam àquela situação, eles sabem que eles existem, eles tentam enfrentar, alguns tentam deixar de lado. Então a série ela faz isso muito bem, porque ela vai te inserindo naquele mundo, ela faz com que você, junto com os personagens, se acostume, aprenda a viver naquele ambiente, só que tem coisas ali que de repente vão te tirar desse costume, entendeu? Vão tirar da normalidade, como tiram os próprios personagens. E aí, assim, eu particularmente, eu confesso que eu fiquei mais assustado com essa série, com as aparições dos fantasmas. Isso se você der uma busca aí na internet agora, você vai encontrar vários vídeos e vários artigos falando, né, mostrando os fantasmas escondidos. Então a série ela trata muito bem isso, porque eu tomei vários sustos quando, tipo assim, do nada é uma cena totalmente assim, fora do contexto de terror, e de repente você tem a aparição ali do nada. Por exemplo, um leve spoiler aí, a cena em que a Teal ela abre um alçapão lá que ela encontra, o porão da casa, e ali de repente você vê um rosto assim dentro entre a escada, e você, eu voltei diversas vezes falando, nossa, olha ali. Eu falei pra minha namorada, falando, nossa, você viu aquilo e tal, não sei o que, ela volta e vê. Então essas aparições, elas são muito sinistras, e ela arrepia e dá um toque todo especial ali a série, que faz você ficar caçando depois ao longo da série esses easter eggs ali, entendeu? E aí agora falando um pouco da parte técnica da série. Como eu disse lá no início, o Mike Flanagan é o criador da série. Todo o elenco ali é muito bom, e eu destaco aqui no caso a Carla Gugino, acho que é isso, que é a espectral de Watchmen, e o Henry Thomas, que é ninguém menos do que o Elliot lá de ET. E hoje ele já tá aí, né, muito mais velho e tal. E eu sabia que eu conhecia aquele cara de algum lugar quando eu vi ele na série. E eu fiquei assim, putz, ele tem um olho azul, não sei se foi lente que colocaram nele, mas que destacou. Ao longo da série inteira eu fiquei muito vidrado com essa questão do olho, do olhar dos personagens. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas eu particularmente fiquei bem ligado a isso. Mas como eu disse, o elenco é muito bom, a direção do Mike Flanagan ali, ela é interessante, tá? Ele que vem aí de outros filmes de terror, nenhum acho que tão assim... de tanto sucesso, mas agora na Maldição da Residência Hill ele conseguiu se destacar sim, com uma direção excelente. E eu dou destaque aqui pro episódio 6 da série, que quando eu vi eu fiquei assim, caraca, que coisa sensacional que ele fez. Por quê? O episódio 6, ele vai tratar de uma reunião de todos os personagens ali, digamos assim. Então você vai ter todos os personagens ali juntos num mesmo local, interagindo, e ele mostra como eles estão ali presos, porque eles estão literalmente presos num lugar, e a série ela te dá essa sensação através de, por exemplo, cenas sem corte, né, ou os chamados planos sequência.
E ali ela trabalha muito bem isso, porque ela tem assim, plano de sequência gigantesco, ao mesmo tempo em que ela faz umas transições, e isso é um ponto assim que durante a série inteira você vai perceber isso assistindo. Ela tem transições muito bacanas, como por exemplo, o personagem abriu uma porta, na hora que ele abre, ele já tá tipo, era no futuro e ele passou pro passado. E aí nesse episódio em especial eles fazem isso muito bem, com um plano sequência, onde eles conseguem trazer o flashback, sabe? Tipo, eles vão pro passado e pro futuro em plano sequência. Isso é sensacional, entendeu? Porque imagina, você tá sem corte numa cena, você tá fazendo uma cena toda sem corte e você conseguir transicionar entre dois períodos de uma história é muito complicado, é muito difícil. E eles fazem isso com uma maestria assim, sem igual. Por isso que eu quero destacar aqui muito a parte técnica da série, que ela é impecável, a trilha sonora, a fotografia, a direção, é tudo muito bom. E como eu disse, o elenco também, todos os atores ali, você sente como se fosse uma família, cada um com um jeito, ele conseguiram entregar muito bem. Então aí a parte técnica tá sensacional. Então é isso, como eu disse, é uma série, cara, é excelente. A parte o roteiro em si, no começo você pensa que ele vai te levar mais para um lado do terror, como eu disse, e aí ele acaba fugindo. Então isso dá um toque, um charme todo especial pra série, né? O destaque de como ela foi tão bem escrita, a ponto de me fazer, por exemplo, chorar no último episódio de uma série de terror que me fez chorar. Eu, que sou uma pessoa já, assim, eu me considero um chorão, mas não tanto assim pra filmes. Eu sou muito manteiga derretida com filmes de animais, por exemplo, isso eu choro sem dúvida. Mas essa série em si, ela conseguiu me tocar e conseguiu fazer com que eu, por exemplo, chorasse no final. No episódio final ali, ela me tirou algumas lágrimas de tão tenso, de tão carregado que foi essa experiência, aquela jornada que você vive com todos esses personagens. A série ela tem 10 episódios, mas ela é pesada, não que é pesada pra você assistir, sabe? Ela é pesada de conteúdo, ela é pesada dos temas que ela aborda pra você. E ela faz com que você chegue no final, junto com aqueles personagens, você tá angustiado e tal, e você sente a resolução daquele problema, a resolução de tudo aquilo acontecendo no final. Ela te traz uma certa paz, um alívio, e ela te emociona com tudo isso, entendeu? Com todo esse peso, todo esse... Como é que eu quero achar uma palavra? Mas acho que é peso mesmo, ela é densa, sabe? É uma série muito densa. E é por isso que eu já vou pra minha nota aqui no final. A minha nota pra essa série, sem dúvida, é 5 engrenagens, tá? Se você é novo aqui no canal e não entende ou no caso, qual é a nossa qualificação, que a gente dá as notas em engrenagem, de 0 a 5 engrenagens, e pra mim essa série sem dúvida é uma série 5 engrenagens. Eu confesso que eu terminei ela achando que seria um 4, 4,5 por alguma coisa, porque, como eu disse, tem alguns momentos em que ela foge mais do terror, ela vai pro lado do drama, mas aí eu comecei a pensar melhor, porque eu justamente achei, mas uma série de terror ela tem pouco susto, mas não, cara, ela faz você ficar aterrorizado. Até hoje eu tenho medo de repente de olhar, de passar em algum corredor escuro ali, eu fico lembrando de coisas da série que, sabe, que me deixaram aterrorizados ali, me deixou aterrorizado no momento, e ainda se faz presente hoje. Eu consigo ficar com essas coisas na minha memória até hoje. E é por esse motivo que, sem dúvida, é uma série nota 5 engrenagens, tá? Então, se você gosta de séries de terror, ou mesmo que assim, você tem um pouco de medo de assistir, mas faz um esforcinho e assiste A Maldição da Residência Hill na Netflix, que eu garanto que você vai curtir e você vai se emocionar e consequentemente você vai tomar susto, porque ela dá alguns sustinhos ali em você assim, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo e essa indicação de série, né, pra você que tá procurando uma série nova aí pra assistir. Por mais que ela, como eu disse, ela seja uma série pesada, densa, elas são 10 episódios, dá pra você assistir assim rápido. Eu aconselho que você assista ela sem maratonar, pra você absorver cada episódio, cada coisa que acontece, fazer você pensar, refletir um pouco com a série, do que você fazer, né, uma maratona ali e tentar ver os 10 episódios de uma vez, até porque cada episódio vai ter em média aí de 50 minutos a uma hora e pouco, então são 10 episódios, não são muitos episódios, mas ela é considerada uma série longa, né, porque são mais de 10 horas de série. Mas é isso. Espero que vocês também assistam, curtam. Se você assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou sobre A Maldição da Residência Hill, beleza? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui para acompanhar. Vou tentar trazer vídeo toda semana, beleza? E segue também aí nas redes sociais. Hoje as mais ativas são o Instagram e o Facebook, né? O Facebook um pouquinho menos, o Instagram tá um pouquinho mais. Segue lá então, para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no canal Engrenagem, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau!